Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 29º dia do nosso retiro quaresmal. Ontem falávamos que a virtude que Jesus mais se identifica é a mansidão e a humildade. Falávamos então sobre a mansidão. E nós estamos entendendo a importância de sermos mansos. Felizes os mansos, porque possuíram a terra. Já que a mansidão ela é tão importante para a nossa vida espiritual, eu gostaria de hoje darmos um passo a mais. E Santo Afonso vai nos ensinar como nós vamos adquirir essa mansidão. Então, meios para se adquirir a mansidão, meios para se alcançar a mansidão. Eu pergunto para você, você quer ser manso? Quem está precisando ser manso? Porque tem gente que é uma fera, está precisando de mansidão. A gente está vendo que ser manso não é fácil, mas Jesus falou, ontem nós vimos isso: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E de fato, se a gente olha para ele, nós vamos ver que ele foi muito manso, porque ele sofreu muita afronta, ele sofreu muita humilhação, e em tudo ele ficou em silêncio, em tudo ele não revidava as ofensas, em tudo ele não revidava as ofensas. Jesus foi manso. Nós temos que aprender com o nosso mestre. O nosso objetivo é imitar Cristo. Mais do que imitar santos, o seu objetivo é imitar Cristo. Cristo é o nosso modelo. E se ele foi manso, nós temos que ser mansos. O grande mestre da mansidão é São Francisco de Sales. Ele que teve muita dificuldade para ser manso, então hoje ele é um grande mestre sobre a mansidão. E São Francisco de Sales nos diz: nunca vos irriteis, nem mesmo abrais a porta à cólera por qualquer motivo. Se ela entrar em nós, não poderemos expulsá-la nem dominá-la quando quisermos. Não deixe a cólera entrar no teu coração. Não deixe a raiva entrar no teu coração, porque depois que você deixa entrar, você dificilmente vai conseguir controlar. Então a melhor coisa é não deixar entrar, porque depois que você deixa a cólera entrar, depois que você deixa a raiva entrar, você dificilmente consegue controlá-la. Você pode ver uma pessoa que está com raiva, ela fica possuída. Uma pessoa que está irritada, uma pessoa que está em cólera, ela muitas vezes fica possuída e você não consegue dominá-la. Já viram isso? Às vezes você já viu seu filho dessa forma, às vezes você já viu seu marido, você já viu sua esposa, às vezes você já ficou assim, o sangue parece que sobe e você não consegue se controlar. E só depois que a coisa passa, que o sangue esfria, é que você vai ver, poxa, o que eu fiz? Por isso o conselho é: não se irrite, não abra a porta para a cólera, não abra a porta para a irritação, porque o perigo é, abriu a porta, depois você pode não conseguir controlá-la, e pode se arrepender. Quais são os meios para alcançar a mansidão? Primeiro, afastar imediatamente a cólera, desviando a atenção para outra coisa e calando-se.
Então veja, a primeira coisa é: você ficou com raiva, você ficou com cólera, e aí, isso a gente não pode controlar muito. Às vezes o sentimento vem, a cólera vem, a ira vem, a raiva vem, isso não tem como controlar muito. Alguém fez algo para você, você se irrita. Alguém fez algo para você, vem uma certa raiva no coração. Agora, São Francisco de Sales está nos ensinando que quando isso acontecer, é preciso que você desvie a atenção para outra coisa. E é preciso que você se cale. Porque se você falar na hora que você está com raiva, o que acontece? Então, o primeiro grande conselho é: cale-se. Estando em raiva, cale-se. Estando em cólera, cale-se. Então você vai perceber, você está em fúria, você vai perceber que você está nervoso, você vai perceber que você está fora do eixo. Então a melhor coisa a fazer é você se calar, desviar sua atenção para outra coisa, tentar pensar em outra coisa, parar de pensar naquilo que te deixou com raiva. Amém? Então a primeira coisa, desviar sua atenção, tentar pensar em outra coisa para desviar o foco. Segundo, cale-se. Aí você pode me dizer: aí está o problema, Frei, como é que cala? Se a gente quer falar. Porque esse é o problema, quando você está bravo, você quer falar, você quer jogar na cara do outro, você quer provocar o outro, você quer brigar. Este é o problema, mas o grande conselho é: cale-se. Segundo, imitando os apóstolos quando viram a tempestade, recorrer a Deus a quem pertence, pôr o coração em paz. Segunda coisa que você vai fazer: recorrer a Deus. Na hora que você estiver com raiva, na hora que você estiver em cólera, você vai se calar, não vai dizer nada para a pessoa a qual você está nervoso, a qual você está irado, mas você vai recorrer a Deus. Deus, me ajuda. Deus, me segura. Às vezes você vai recorrer a Deus nesse sentido: me segura, porque senão eu vou fazer besteira. Porque só o Senhor vai te dar a paz. Porque este momento que você está vivendo é de uma grande tempestade. Você está bravo, você está nervoso, você está em cólera. O que fazer para tirar essa angústia do coração, tirar essa tempestade e encontrar a paz? Só tem um jeito: recorrer a Deus. Terceiro, se a cólera por vossa fraqueza já colocou em pé o vosso coração, esforçai-vos por vos tranquilizar. Depois praticai atos de humildade e mansidão para com as pessoas que vos sentis irritados. Tudo isso deve ser feito com suavidade, sem violência, porque é importante não se irritar mais às feridas. E se você já esbravejou um pouquinho com a pessoa, o ensinamento é: agora você deve praticar atos de humildade, agora você deve praticar atos de mansidão para com a pessoa que você se irritou. O próprio São Francisco de Sales disse que foi obrigado a trabalhar muito durante a sua vida para superar duas paixões que predominavam nele: raiva e o amor. Para subjugar a paixão da raiva, ele confessou que lhe custou 22 anos de luta. São Francisco de Sales lutou 22 anos para amansar a fera que ele era.
Tem gente que falou, eu me identifiquei agora. Mas ele lutou para apaziguar, para amansar essa fera. Quanto à paixão do amor, ele conseguiu mudar seu objeto, deixando as criaturas e voltando-se todas as suas afeições para Deus. Então ele tinha essas duas dificuldades. Ele tinha a dificuldade da raiva e do amor. A raiva, ele era muito nervoso, e o amor, ele amava, mas amava o objeto errado. Amava muitas pessoas e colocava Deus em segundo lugar. Ele começou a trabalhar essas duas paixões, a paixão da raiva e a paixão do amor. Dessa forma ele adquiriu uma paz interior tão grande que era visível mesmo em seu exterior, pois era invariavelmente visto com um semblante sereno e um sorriso no rosto. Depois de muita luta, depois de muita guerra, depois de muito tempo, Francisco de Sales tinha serenidade, e as pessoas conseguiam ver a serenidade no seu rosto. A carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 1, vai dizer: de onde vêm as guerras, senão das vossas concupiscências? Quando ficamos com raiva por alguma contradição, imaginamos que encontraremos alívio e sossego dando vazão à nossa raiva em ações ou em palavras, mas estamos enganados. Qual é a nossa, preste atenção, qual é a nossa grande ilusão? Que quando eu estou nervoso, eu preciso soltar tudo, porque se eu soltar tudo eu vou ficar melhor. É assim ou não é que a gente pensa? Isto é ilusão nossa, nunca deu certo e nunca vai dar certo. Isto é engano de Satanás. Então a gente está nervoso, lá está com a briga no casamento, está nervoso esse casamento. De repente você, marido e mulher, acha que tem que soltar todos os cachorros um em cima do outro, porque só assim seu coração vai ficar melhor. Não, preciso soltar tudo que está dentro de mim. Tem gente que fala, eu não posso esconder nada, eu sou uma pessoa sincera, o que eu tenho para falar eu falo na cara mesmo. Não, você não pode faltar com a caridade. Nem tudo que você quer falar você pode falar. Nem tudo que vem na nossa cabeça é bom falar. Nem tudo que é verdade é o momento certo de falar. Às vezes é verdade o que você quer falar, mas não é a hora de falar e tem o jeito certo de falar. Então não caia mais nessa ilusão. A ilusão de que se você soltar a sua raiva por palavras, se você soltar a sua raiva por atos, se você soltar a sua raiva de algum jeito, você vai ficar melhor. Isto é engano. Depois descobriremos que estamos muito mais perturbados que antes. Então se você solta a sua raiva, você vai descobrir que você vai estar mais perturbado do que antes, porque agora, além de você já estava com raiva, só que agora piorou porque você magoou alguém, e agora magoar alguém vai te deixar pior ainda. Quem deseja perseverar na paz ininterrupta deve tomar cuidado para nunca ceder ao mau humor. Quem aí tem mau humor? É muito comum a gente ouvir a expressão, hoje eu acordei de mau humor. Quem aí acorda de mau humor? Gente, é incrível, você já acorda ruim assim? É estranho isso. Como assim já acordei de mau humor? Alguma coisa está errada. Quem te atormentou durante a noite para você estar de mau humor? Veja, não tem muito nexo. Ou talvez você já está bravo com o despertador que tocou, você está bravo com o emprego que você tem, que você já tem que ir para o emprego, você já está bravo com as suas responsabilidades, ou no fundo você está bravo com você mesmo.
Na verdade, a pessoa que acorda com mau humor, então ela não está bem com ela mesma. Essa é a verdade. Você não está em paz consigo mesmo. E coitado da pessoa que se encontrar com você, então, logo de manhã. O cristão não pode viver em mau humor. Você, como cristão, não tem o direito de ficar mal-humoradozinho. Isso é um contra-testemunho de cristão. O cristão não vive mal-humorado, o cristão vive alegre. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: joga esse mau humor para lá. Isso aí é do Satanás. Uma coisa você tem que entender: ah, mas eu estou mal-humorado porque eu estou cheio de problema. Então, o problema é seu. O problema não é do outro. O outro não tem nada a ver com seus problemas. Eu não sei quem dizia, mas o problema é seu. O rosto é dos outros. O outro não tem culpa. Então esse mau humor vai te levar a lugar nenhum. Eu quero desconstruir isso em você, que você acha que você pode ficar mal-humorado, que não tem nada a ver ficar mal-humorado, que o mau humor faz parte. Não, não faz parte não. Isso aí não deve fazer parte de você. O mau humor significa que você não está em paz. E você vai infernizar a vida dos outros. Pessoa mal-humorada inferniza a vida do outro. Você parou para entender isso? Você inferniza a vida dos outros. Uma pessoa mal-humorada torna o outro também mal-humorado. É como se fosse uma fruta estragada, junta com a outra que está boa. Começa a fruta boa ficar ruim por causa da outra. Um mal-humorado vai deixando o outro mal-humorado. Como é ruim ficar do lado de gente mal-humorada. É que meu trabalho é muito estressante. Ai, é porque isso, é porque aquilo. Não, o problema é que você não está em paz. Veio a raiva? A gente está ensinando os meios aqui. Cale-se. Volte o seu pensamento para outra coisa. Recorra a Deus. Mas não entre no mau humor. E sempre que alguém se sentir atacado por esse mau humor, deve fazer o possível para bani-lo imediatamente e não deve descansar com ele em seu coração. Então, se você um dia ficou mal-humorado, pode acontecer, mas livre dele o quanto antes. Deve distrair-se. Olha que interessante, alguns conselhos para você. Está mal-humorado? Distraia-se, leia algum livro. Vai lá, vai ler um livro para tirar essa brabeza, tirar esse mau humor. Não gosto de ler não, Frei, vou ficar mais bravo ainda. Sei lá, então, ó, outro conselho aqui: canta algum cântico devoto, vai cantar. Quem canta os males espanta, não é assim que a gente fala? Vai cantar. Mas não vai cantar a música errada não, que senão vai dar mais raiva ainda. Vai cantar um canto de Deus que eleva a tua alma. Às vezes um canto vai expulsar as tristezas e as raivas do coração. Verdade ou não é? Ou então, conversando sobre algum assunto agradável com um amigo, então chama um amigo, vai conversar, vai se encontrar com um amigo. Alguém que você goste, e vai conversar com ele: ô amigo, eu estou precisando conversar um pouco, veja, olha os conselhos simples dos santos. Vai cantar, vai ler um livro, vai passear, vai andar no parque. Vai visitar o Santíssimo Sacramento. Vai fazer algum exercício físico. Faça alguma coisa, mas não descarrega a sua raiva sobre o outro.
Porque se você está com raiva, mostra que você não está bem, você não está bem, você não está bem, você precisa encontrar a paz. E às vezes ler um livro vai te trazer paz, às vezes ficar em silêncio vai te trazer paz, às vezes botar um fonezinho, escutar uma música, ficar quietinho vai te trazer paz, às vezes conversar com um amigo é o que você está precisando, às vezes ficar no Santíssimo Sacramento é o que você está precisando, às vezes andar num parque é o que você está precisando. Só não pode ficar com esse mau humor. O Espírito Santo diz: é no coração dos insensatos que reside a irritação. Se você tem irritação, é porque o teu coração é insensato. Eclesiástico 7:9. A raiva permanece por muito tempo no coração dos tolos. Se você é uma pessoa que tem muita raiva, você é tolo. É um tolo. A raiva só permanece em coração tolo, em coração insensato, que tem pouco amor por Jesus Cristo, mas se furtivamente entrar nos corações dos que verdadeiramente amam Jesus Cristo, é rapidamente desalojada e não permanece. Quem ama Jesus Cristo não permanece a raiva, quem ama Jesus Cristo não permanece a ira, não permanece. Uma alma que ama cordialmente o Redentor nunca está de mau humor. Diga comigo: uma alma que ama Jesus Cristo nunca está de mau humor. Deu para entender? Quem está de mau humor, na verdade não tem o amor de Deus no coração. E tem gente que só vive de mau humor. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ah, você pode me dizer, faz parte do meu temperamento. Então, converta-se. Não vem botar culpinha em temperamento, não. Claro que tem temperamentos que são mais propícios à raiva, como o colérico, por exemplo. Ele é mais explosivo, ele é mais enérgico. Quem é colérico vai sofrer mais, mas se vire, se converta. Peça o Espírito Santo. Talvez Pedro era um desses, e ele precisou se converter. São Francisco de Sales, 22 anos de luta, mas precisa se converter. Amém? Então um cristão, ele nunca está de mau humor. Na verdade, um cristão está sempre de bom humor. Um cristão está sempre alegre. Não é que a vida dele é fácil, hein? Mas ele está sempre alegre. Você pode olhar a vida dos santos. Eles sofriam, mas ainda brincavam no sofrimento, riam, se divertiam, faziam os outros rirem. Os santos eram de bom, todos eles eram bem-humorados, minha gente. Claro que alguns chegavam até a ser palhaços, como São Felipe Neri, por exemplo. Mas todos eles tinham bom humor. Porque um santo é alegre. Dizia Santo Agostinho: não existe um triste santo. Um santo triste é um triste santo. Não existe um santo triste. A vontade divina a tranquiliza em cada infortúnio que ocorre, e assim é capaz de ter mansidão em todos os momentos, mas não pode adquirir esta mansidão sem um grande amor por Jesus Cristo. Qual é o meio melhor para eu ter mansidão? É o amor a Jesus Cristo. Quando eu amo Jesus, eu amo meu irmão. É simples assim. Se eu amo Jesus, eu amo meu irmão. Se eu amo Jesus, eu vou ter paciência com meu irmão. Se eu amo Jesus, eu amo meu próximo. Pronto, simples assim. Quanto mais eu amar Jesus, mais amarei o meu próximo. Quanto mais amar Jesus, mais terei paciência com Ele. E Ele nunca vai me tirar a paz. Quando nos defrontamos com um insulto de nosso próximo, a menos que nos tenhamos treinado frequentemente de antemão,
Acharemos extremamente difícil saber o que fazer para não ceder à força da raiva. Então um dia alguém te insultou, no mesmo momento nossa paixão fará parecer razoável para nós retrucarmos com ousadia e a audácia de quem nos afronta. Achamos razoável retrucar? Alguém nos insultou, nós queremos insultar. Alguém falou uma palavrinha, nós também queremos falar. Alguém foi mal educado comigo, eu também agora vou ser mal educado com você. Mas São João Crisóstomo diz que não é a maneira certa de apagar o fogo que arde na mente do nosso próximo, com o fogo de uma resposta indigna. Fazer isso só vai acendê-lo ainda mais. Um fogo não se apaga por outro fogo. Então a pessoa jogou sobre você o fogo de uma resposta errada. A pessoa jogou sobre você o fogo do insulto. Como é que apaga fogo, gente? Com mais fogo? Se você joga mais fogo, o fogo cresce. Então São João Crisóstomo está dizendo para mim e para você: quer apagar o fogo da raiva que o outro jogou sobre você? Não jogue mais fogo. Alguém pode dizer: mas por que devo usar de cortesia e gentileza para com um sujeito impertinente que me insulta sem motivo? Aí você pode falar: mas por que eu tenho que por que eu tenho que respeitar quem não está me respeitando? Por que eu tenho que usar de cortesia por quem não usa de cortesia comigo? São Francisco de Sales responde: porque veja, isso parece que está sendo irracional. Tem gente que vai pensar assim: poxa, isso é ser bobo. Olha a sabedoria da resposta de São Francisco de Sales. Devemos praticar a mansidão não apenas com a razão, mas contra a razão. Até mesmo quando parece irracional, seja manso. Até mesmo quando você não entende, seja manso. Até mesmo quando você diz assim: eu acho que eu não deveria ser manso, parece que é contra a minha razão isso, seja manso. Que lindo, você deve ser manso com a razão e contra a razão. Tem horas que a tua razão não vai concordar com você. Tem horas que a tua razão vai pedir assim: se eu fosse você, eu retribuía a ofensa. Se eu fosse você, eu não deixava isso quieto. A sua razão vai falar: ele merece. A razão muitas vezes vai dizer: ele merece uma resposta. Ele merece que você faça alguma coisa. E aí você vai dizer: não, contra a razão. Até mesmo contra a razão. A lei é sempre ser manso. Devemos, portanto, nos esforçar em tais ocasiões para dar uma resposta amável. Gente, isso aqui é a sua vida, quem é casado, isso aqui é a sua vida no casamento todo dia. A pessoa veio com uma resposta, falou com você de uma forma ruim, e você tem que dar uma resposta amável. Somente assim nós vamos apagar o fogo da cólera. Uma resposta branda quebra a cólera. Repete comigo: uma resposta branda quebra a cólera. Quando alguém quer brigar com você e você não entra na briga dela, você vai destruir isso. Geralmente quem está bravo quer brigar, ele está te provocando mesmo, ele quer entrar, ele quer briga. E aí quando você coloca uma palavra branda, é como se você jogasse um balde de água fria, e ele fala: mas eu quero brigar, você não quer brigar. Tem gente que vai ficar até bravo com você mais ainda. Eu falo e você fica aí quieta. Parece que eu estou falando sozinho. Parece que eu estou falando com a parede. Na verdade a pessoa quer brigar. Ela quer que você fale alguma coisa. E aí você vai ficar quieto. Olha, se você quiser brigar, de fato você só tem as paredes. Quando você estiver melhor a gente conversa. É um balde de água fria. Então a pessoa está nervosa, quer brigar. Aí você chega para ela e fala: olha, vamos fazer o seguinte, quando você estiver melhor a gente conversa. Hoje
eu não vou mais dizer nenhuma palavra, porque nós não estamos em estado de conversar. Balde de água fria. A pessoa estava doida para brigar. Então, uma resposta branda quebra a cólera. Mas quando a mente está perturbada, o melhor expediente será manter o silêncio. Então, gente, não tem coisa melhor do que manter silêncio. Porque se falar vai dar briga. Se falar, vai falar coisas provocadas pela paixão. Qual é o problema de você falar quando você está nervoso? Você vai falar coisas pela paixão. Você vai falar coisas pela raiva e não coisas que de fato você queria falar. Por isso que é melhor silenciar e num outro momento conversar. São Bernardo escreve: a vista perturbada pela raiva não vê direito. Quando você está com raiva, na verdade você fica cego. Não é assim que a gente fala? A pessoa fica cega. Tem gente que fica cega. Por exemplo, quando a pessoa fica brava no trânsito, ela sai do carro e ela xinga, ela quer bater, ela quer brigar, ela está cega. Tem gente que não consegue nem entender as consequências de até ir preso. Pode fazer coisas de até ir preso, mas ela não está vendo que ela pode ir presa. Ela cegou, porque a raiva pegou ela. E é tão triste isso, porque quando você deixa a raiva entrar, até muitas vezes a morte vai chegar. Gente que se abre a raiva, se abre a cólera, começa a olhar para uma faca e pensar o que nunca tinha pensado antes. Quantos casamentos terminaram em mortes por causa de raiva? Quantos namoros terminaram em mortes? A raiva é diabólica. Quando o olho está turvo de paixão, não mais distingue o que é injusto e o que não é. A raiva é como um véu colocado sobre os olhos, de modo que não podemos mais discernir entre o certo e o errado. Portanto, devemos, como São Francisco de Sales, fazer um pacto com a nossa língua. Então você começa a não discernir mais o que é certo e o que é errado. Se você ficar com raiva, a raiva vai te tirar discernimento. E aí você já não consegue mais discernir o que é certo e o que é errado. Portanto, São Francisco de Sales fez um pacto com a sua língua. Fiz aliança com a minha língua, escreveu ele, nunca falar enquanto meu coração estiver perturbado. Vamos fazer esse pacto, sim ou não? Vamos fazer esse pacto, sim ou não? Fala comigo, eu vou fazer um pacto com a minha língua. Ela tem que obedecer essa língua aí, hein? Diga de novo, fazer um pacto com a minha língua. Nunca falar. Nunca falar. Enquanto eu estiver com raiva. Enquanto eu estiver com o coração perturbado. O que São Francisco de Sales está ensinando? Se você estiver perturbado, se você estiver em raiva, se você estiver em cólera, a melhor coisa é você ficar quieto. Cala a sua boca. Me veio até o Kiko na cabeça agora. Cale-se, cale-se, cale-se. Cale-se. E é verdade que senão você deixa o outro louco com a sua raiva. Tem gente que está precisando muito se converter nessa área. Cada um de nós tem uma área que a gente precisa se converter. Por exemplo, tem gente que não tem nenhum problema sexual. Porque às vezes a gente acha que o único problema da nossa vida é o problema sexual. Tem gente que não tem nenhum problema sexual, não vê pornografia, não se masturba, não, tá tudo bonitinho, vive a castidade, mas tem uma raiva no coração, ó. Cada um tem uma coisa para mudar. Eu não sei, talvez essa seja o seu, talvez seja o seu espinho.
Mas há momentos em que parece absolutamente necessário conter a insolência com as palavras severas. Em algum momento eu posso ter palavras mais severas. Davi disse: irai-vos, mas sem pecar. Salmo 4:5. Ocasiões existem, portanto, quando podemos estar legalmente zangados, desde que seja sem pecado. Eu posso até me zangar, mas eu não posso pecar. Lembrando que Jesus um dia pegou o chicote e desceu o reio no templo. Mas aqui está o problema. Especulativamente falando, às vezes parece conveniente responder algumas pessoas em termos de severidade, a fim de impressioná-las. Então, às vezes você, mamãe, quer mostrar para o seu filho uma correção mais dura. Você quer mostrar para o seu marido uma correção mais dura. Você quer mostrar para a sua esposa uma correção mais dura. Você pode fazer isso sem pecar. Só que eu quero te aconselhar o seguinte: vai ser muito difícil. Na prática é muito difícil fazer isso sem alguma falha de nossa parte, de modo que o caminho seguro é sempre admoestar ou responder com gentileza, guardando-se escrupulosamente contra todo ressentimento. São Francisco de Sales disse: nunca fiquei zangado sem depois ter me arrependido. Então, assim, você poderia uma vez ou outra usar do seu zangamento para corrigir alguém, para falar mais duro com alguém? Pode. O problema é como você vai fazer isso sem pecar. Vai ser muito difícil. E aí o conselho é melhor você usar de mansidão, porque quem usa de mansidão nunca erra. Quem quer usar da energia facilmente vai errar. Além disso, devemos praticar a mansidão. Isso para terminar este assunto, essa é a mansidão com os outros. Então é melhor sempre ser manso com os outros. Para corrigir os outros, seja manso, é a melhor coisa. Amém? Segundo, a mansidão com você mesmo. É uma ilusão do diabo fazer-nos considerar uma virtude estar com raiva de nós mesmos por cometermos alguma falta. Longe disso, é um truque do inimigo para nos manter em estado de perigo, a fim de que sejamos inaptos para o desempenho de qualquer bem. Santo Afonso está repetindo o que ele já falou lá atrás. Com os outros você deve ser manso, e com você também você deve ser manso. Ou seja, você também vai errar, e você não pode ficar bravo com você mesmo. Você não pode ficar com raiva de você mesmo. Ai, que raiva de mim, eu pequei de novo. Não, você também tem que ser manso com você mesmo, porque se irar consigo mesmo não vai te ajudar. É um truque do inimigo isso, fazer você ficar com raiva de você mesmo. Disse São Francisco de Sales: tende a certeza de que todos os pensamentos que criam inquietação não vêm de Deus. Então, se você tem algum pensamento que te causa inquietação, não vem de Deus. Por quê? Porque Deus é o Deus da paz. Procede então do diabo, do amor próprio, da boa opinião que temos de nós mesmos. Estas são as três fontes das quais todos os nossos problemas surgem. Quando, portanto, surgem quaisquer pensamentos que nos colocam em problemas, devemos imediatamente rejeitá-los e desprezá-los. Então, em todo caso, seja manso. Diga comigo: Senhor Jesus, me ensina a mansidão. Dai-me a mansidão, que eu aprenda a ser manso. Então a mansidão também é mais especialmente necessária quando temos que corrigir os outros. Mamãe, corrige teu filho com mansidão. Corrige as pessoas com mansidão. Correções feitas com zelo amargo muitas vezes fazem mais mal do que bem. Especialmente quando aquele que deve ser corrigido está zangado. Então pior ainda quando você vai corrigir alguém que também está zangado. Aí a coisa vai ficar pior. Você está zangado, você vai corrigir alguém que está zangado. Esse é o problema, por exemplo, de um pai e de uma mãe que vai corrigir um filho zangado. O filho também está zangado. Aí você, papai e mamãe, vai corrigir o filho zangado. O que acontece? Briga. Em tais casos, a correção deve ser adiada. Se você precisa corrigir alguém e esta pessoa está brava, adie a correção.
Entendeu? Qual é a hora de conversar com alguém? Quando ela estiver mais tranquila. Nunca corrija alguém se ela está nervosa. Não vai surtir efeito. Vai dar briga e não vai resolver. Marido e mulher, escuta esse conselho. Pais, escutem esses conselhos para corrigir o seu filho. Por que às vezes você corrige seu filho e não surte efeito? Porque você corrige na hora errada. Deixa ele acalmar, deixa a pessoa acalmar, adie essa correção, espere até que as coisas se acalmem, aí você no momento certo chama, corrige, quando a pessoa estiver tranquila, calma, serena, aí a sua correção vai surtir efeito, com mansidão. E nós mesmos não devemos corrigir enquanto estivermos sob a influência do mau humor. E você não pode corrigir o outro enquanto você está com mau humor. Deu para entender? Não corrija ninguém se você está de mau humor. Porque você vai corrigir do jeito errado. Pois a nossa admoestação sempre será acompanhada de dureza. Se você corrige com mau humor, quando você corrigir, você vai falar com dureza. E o culpado, ao ver que assim está corrigido, não dará ouvidos à admoestação, considerando-a mero efeito da paixão. Em outras palavras, a pessoa que está sendo corrigida não vai dar a mínima para você, porque ela está vendo que você está mal-humorada. Quando você está mal-humorado, você meio que perde a razão. Isso é válido no que diz respeito ao bem do nosso próximo. No que diz respeito ao nosso proveito, mostremos como amamos profundamente a Jesus Cristo, suportando com paciência e alegria todo tipo de maus tratos, injúrias e desprezos. E assim a gente termina este assunto sobre mansidão. Foi bom, sim ou não? Aprendemos muita coisa. Eu acho que essa é a terceira ou quarta pregação nesse retiro sobre mansidão. Deus queria nos falar sobre mansidão. Nós estávamos precisando ouvir sobre isso. E tem que ser tão forte isso, que as pessoas da sua casa têm que notar. Quem era muito mal-humorado aí, quem era muito nervoso, as pessoas lá da sua casa têm que notar que depois da quaresma alguma coisa aconteceu com você. Você está mais paciente? O que aconteceu? Você só andava mal-humorada nessa casa, você só andava mal-humorado nessa casa, agora você está uma pessoa diferente. A quaresma me transformou. Vamos mudar, minha gente? Vamos ser pessoas melhores. Vamos aprender de Jesus o que é ser manso. Vamos tirar esse mau humor. Vamos colocar sorriso nos nossos lábios. Vamos parar de acordar mal-humorados. Viver o dia mal-humorado, porque tem gente que acorda, vive o dia e dorme mal-humorado. Eu me lembro ainda, tinha vezes que no convento, a gente ia acordar o irmão para adoração, que aí tinha que acordar, e às vezes, muitos deles já até não estão mais, por isso que eu falo, às vezes até quando ia acordar era mal-humorado, batia, não, até dormindo é mal-humorado, às vezes a gente até dormindo é mal-humorado. O que acontece com a gente? O mau humor mostra que a gente não está bem, que a gente não está em paz. E a gente sempre quer achar um culpado para o nosso mau humor. O culpado é o meu patrão, o culpado é o meu emprego, o culpado é que eu não recebi meu salário, o culpado é meu filho, o culpado é meu marido. Não, o culpado não tem. O culpado não tem. A questão é que você não está resolvido. Você não está em paz. Quem é que vai viver mansidão? A gente aprendeu hoje. Qual é o principal meio? É amar Jesus Cristo. Quem ama Jesus Cristo será manso. Porque se eu amo Jesus, eu também vou amar você.
Vou ser paciente com você. Amém? Que Deus nos dê esta mansidão de coração. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Amém.